Gravar, Estela. Não sei se você Comecei já... agora. Ah, tá. Valendo. Então, bom, primeiro, de novo, obrigada a todos que estão aqui no almoço com a gente. Obrigada principalmente para a Gabi por ter oferecido falar sobre a importância da gente planejar nossas carreiras, mesmo durante a crise, que a gente sabe que o desafio é maior. Então, eu vou passar a palavra para a Gabi. A Gabi é Career Advisor. Eu estou falando isso certo? Pode ser. É Career Specialist, mas assim, é coach de carreira também. Coach de carreira, mais fácil. Fica à vontade. Se apresenta, por favor, Gabi. Deixa seus contatos e a gente começa a conversa. Meu nome é Gabriela Bergamo, né? Se vocês forem me procurar no LinkedIn ou na rede, né? No meu site também é Gabriela Bergamo, com 2 L's. Eu sou Career Specialist Life Coach. Eu vou me apresentar mais ou menos como a gente se apresenta aqui no Canadá. Eu sou Career Specialist Life Coach. Eu tenho aproximadamente 12 anos de experiência nesse campo. Eu fiz uma transição de carreira 12 anos atrás, ainda no Brasil, né? Então, meu background é engenharia química. Eu trabalhei 16 anos dentro de grandes empresas, 10 deles dentro da Natura, né? Na área de planejamento, processos e supply chain, né? Também implementei alguns projetos lá. E durante o período da Natura eu me apaixonei pela complexidade que é o ser humano, né? Todos os conflitos que a gente gerenciava. E eu gostei muito disso, eu resolvi fazer uma transição de carreira, então fiz essa transição de carreira para desenvolvimento humano, estudei coaching, estudei programação neurolinguística, psicodrama. E nesse mesmo período que eu estava trabalhando passei pela terapia holística também. E eu trabalhava meio período como coach, practitioner em PNL e psicodramatista, e meio período como gerente operacional de uma agência, de uma empresa de comunicação interna, né, de uma startup. E nesse período eu resolvi fazer um coaching de carreira para mim, e defini que eu precisava ter uma experiência internacional e ia focar em coaching. E peguei a família toda e vim para o Canadá. Então, estou aqui no Canadá há quase 5 anos, ainda não passei da barreira dos 5, né? E comecei de novo. Então, eu fiz a terceira entrada na carreira, né? Ou segunda transição de vida e carreira. Então, aqui no Canadá, estudei recursos humanos na George Brown, Communication Coaching, né? Eu já era certificada em coaching ontológico no Brasil, e aqui eu me certifiquei em Communication Coaching, estudei diferenças culturais e fiz o curso de recursos humanos. E daí, o que a gente vai falar hoje, na verdade, justamente eu enxergo como uma transição, tá? E é o olhar do coach, né? Então, o olhar dessa provocação, né? Do que a gente pode fazer, para onde a gente pode seguir. E eu vou começar um pouquinho de vocês, né? O da gente mesmo, tá? Eu vou me incluir nisso porque eu estou vivendo também uma reinvenção, né? Também estou reavaliando minha carreira da mesma forma. E para começar da gente é começar da gente entender o que está acontecendo com a gente, né? Então, são as percepções que a gente tem sobre a gente e sobre o meio. Então, essas percepções são muito importantes, tá? Eu vou falar aqui de 3 tópicos e depois a gente ouve de vocês o que vocês pensam sobre isso, o que vocês estão sentindo. Então, a primeira coisa é a percepção, né? O que eu estou percebendo do que está acontecendo e o que eu estou percebendo de mim. Então, essas percepções, elas podem ir para o lado da falta ou para o lado da abundância, né? Então, tem um binômio, né, que a gente chama que é o Danger and Opportunity. O Lionel LaRoche, que é meu mentor em diferenças culturais, ele também tem um livro que chama Danger and Opportunity. Quer dizer, existe uma crise, existe uma ameaça e a gente pode enxergar do lado do perigo e do lado da oportunidade, né? Os 2 lados são bons, porque a gente se desenvolve nos 2, né? Mas a questão é o estresse, né? Então, primeiro é o estresse que é causado por isso. Então, como vocês estão se sentindo, né? Que nível de estresse vocês estão passando, né? Vocês estão olhando para a falta de controle, falta de conexão, né? Conexão física, falta de direção e falta de recurso, né? Isso gera o estresse, que é a percepção que a gente tem de não conseguir lidar com a situação, de não ter competência para lidar com a situação.
Até um determinado momento, o estresse é bom porque motiva a gente a andar. Depois de um determinado momento, ele vira muito medo, né? Muito, muito. Isso a gente pode paralisar. Só que aí a gente pode olhar pelo lado da abundância, né? Então a gente consegue mudar essa percepção da abundância. Eu tenho as conexões, eu tenho a internet, eu tenho a mim mesma, eu tenho o meu controle. O que eu posso controlar? Eu não controlo lá fora a curva, né? Mas eu controlo o que eu faço para ajudar com essa curva, para essa curva achatar, essa curva da crise. Eu não vou ficar falando de Covid, tá, gente? Esse é um treino, tá? Eu vou falar de crise, porque a gente tem crises o tempo todo, né? Seja provocadas pelo Covid, ou seja provocadas pela própria vida, né? Então, essa é a primeira coisa, né? Eu achar a certeza na incerteza. Então, o que eu controlo, trazer o controle para mim. Estresse e abundância, tá? Falta e abundância. Com isso, a gente cria um estado emocional diferenciado, né? Então, corpo e mente, o corpo... Oi? Desculpa, Flá. Eu achei que você estava falando. Tem algumas pessoas que estão mudas, né? Quando a gente consegue fazer esse shift de percepção e entrar num estado emocional melhor, né, com o corpo, com a mente, com as nossas decisões, a gente consegue enxergar melhor as oportunidades. E é aí que eu quero focar mais nessa questão das oportunidades. Quais são as oportunidades que vocês estão vendo dentro de casa, né? E com isso que vocês estão fazendo para se desenvolver? Vocês estão trabalhando em equipe dentro de casa? Estão negociando dentro de casa? Estão tentando encontrar recurso dentro de casa? É a internet, é o dinheiro, né? Então, a segurança é super importante nesse momento, né? Então, se eu estou em layoff, se eu estou procurando trabalho, estava no co-op, preciso de co-op, preciso de uma job offer para o PGWP, mas eu preciso de dinheiro, é isso que eu vou focar, é isso que eu controlo. Eu não preciso encontrar o the job, que é o trabalho agora. Eu preciso encontrar um trabalho que me sustente, que consiga fazer com que a minha estratégia dê certo no futuro, tá? Então, ok, quem sofreu layoff precisa estar dando downsize na carreira, né? Isso é estratégico, né? Então, essa percepção de ser estratégico. A infraestrutura é super importante, porque quando a gente está bem no nosso ambiente, a gente consegue pensar em outras coisas, né? Capacitação. Eu consigo usar esse período de que forma? Né? A melhor forma que eu consigo usar, né? Para aprender, ou para procurar trabalho, né? Ou para fazer networking, ou para contribuir. Na verdade, não é ou, é e, né? E aí a gente consegue achar propósito, né? No propósito do que eu estou fazendo, o propósito da minha carreira hoje, né? E a terceira coisa é o planejamento. Bom, eu garanti a minha segurança, puxei o controle para mim, consigo me alimentar desse controle, porque aí tá na minha mão as coisas que eu posso fazer, eu vou focar neste controle, eu vou cortar o ruído externo, né, um pouco. Eu vou cortar do que eu estou me alimentando do medo. E eu vou focar no que eu estou me alimentando da abundância. Tá? Então, isso gera na gente, no nosso sistema límbico, tá? Falando um pouquinho do corpo, né? A nossa amígdala que se prepara para lutar ou correr numa situação de ameaça que a gente, né? Ou que a gente cria ou que está realmente acontecendo, né? Ela vai gerar cortisol, adrenalina, noradrenalina, que a gente não vai usar, porque a gente não vai correr ou lutar, a gente vai ficar parado. Então, o exercício do corpo também é super importante, né? Então, o planejamento do self-care, o planejamento do que eu posso fazer para me desenvolver e aproveitar essa onda, e o planejamento do que eu vou fazer para a sociedade, da contribuição que eu vou dar de volta. Então, eu cuido de mim, ponho a máscara de oxigênio, né? Porque sem a máscara de oxigênio eu não respiro, né? Para também poder cuidar do que está em torno.
E daí eu consigo olhar para as oportunidades de mercado, né? Que são as empresas, as indústrias que estão crescendo nesse momento. Então, eu vou focar no que está crescendo, focar naquilo que eu posso contribuir e desenvolver a minha carreira nesse momento estrategicamente para onde eu consigo contribuir. Mesmo que eu tenha que trabalhar no warehouse. O grupo Loblaws tem um CFO que saiu do escritório e foi trabalhar na loja, atender cliente, cuidar da galera do caixa. Porque a galera não está querendo ir trabalhar, porque está com medo. Então, é uma reavaliação, uma reavaliação dos nossos valores. Então, self-care, né? Stress management, capacitação, né? E planejamento. Acho que são essas 3 coisas assim que eu queria deixar de pontos importantes para a gente poder discutir. Gabi. E queria ouvir vocês, o que vocês têm de perguntas, quais são as angústias, né? Para a gente poder compartilhar, para eu aprender também. Oi, Estela. Desculpa, um pouco de barulho aqui. Eu gosto muito desse ponto que você falou, e eu acho importante a gente sempre enfatizar que quando a gente vem para o Canadá, a gente vem meio que disposto a tudo porque a gente tem um plano maior, a gente tem um objetivo muito maior que para a maioria de nós aqui, é o objetivo de migrar. Então, é importante a gente saber que esses passos para trás são estratégicos, que a gente precisa, em primeiro lugar, ter dinheiro suficiente para nos mantermos aqui por tempo suficiente para conseguirmos o objetivo final, né? Você consegue explicar um pouquinho como é que esses passos atrás, que as pessoas possivelmente estão dando agora, podem impulsionar a carreira delas no futuro? Tipo, a gente tem muito aqui no Canadá, a gente sabe que soft skills são muito importantes, muita coisa a gente consegue usar, transferir uma experiência que a gente conseguiu de um emprego em outro emprego. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Posso sim. Eu vou começar das competências dos brasileiros, né? A gente estava na oficina na segunda-feira e sobre diferenças culturais e networking, e o Adriano fez uma pergunta muito pertinente, quer dizer, o que os brasileiros têm de bom, né? O que os brasileiros, tipo, saem na frente? Então, a primeira coisa é planejamento e flexibilidade, né? Então, a gente é muito flexível, muito adaptável, e a gente se vira nos 30, né? A gente tem isso na nossa cultura. Então, eu acho que a gente tem que se munir e potencializar essas competências, tá? Quando a gente dá um downsize na carreira, a gente está aprendendo soft skills em termos de diferenças culturais, principalmente. A gente aprende o inglês, tá? A gente desenvolve o inglês. A gente desenvolve o aprendizado da cultura daquela empresa e da cultura de se trabalhar em times multiculturais, tá? Então, independente do cargo, você vai aprender isso, né? Você vai desenvolver isso. Então, o inglês você vai desenvolver e essa habilidade em trabalhar com diferentes culturas também. Isso é uma forma, é uma coisa que você vai desenvolver a diferença cultural e inteligência cultural, tá? Se você está trabalhando no warehouse de uma empresa que você pode subir, você já vai estar fazendo conexões também, né? Então, você já vai poder estar fazendo networking com as pessoas, tá? Então, você também desenvolve essa habilidade do networking, que a gente não tem tanto isso no Brasil. Outras skills que a gente pode desenvolver com esse olhar: self-management, time management, negotiation, tá? Então, independente do cargo que você está atuando, mesmo, ainda mais agora, né, que foi de onde eu comecei, que a gente está tendo que negociar dentro de casa, né? Está tendo que aprender a tecnologia, né?
a gente pode adquirir. Então, a gente está adquirindo skills que, olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Tem pessoas de recursos humanos de empresas que não usavam LinkedIn. Tá, gente? Eu conheço. Tem pessoas de recursos humanos que não faziam pesquisas na rede, tá? Ou que não sabiam fazer video job interview. Job video interview. Né? Então, todas essas competências a gente está adquirindo, tá? Então, são soft skills que a gente está adquirindo, que para o brasileiro é muito mais fácil, vou dizendo assim, do que para canadense, tá? Podemos falar de planejamento, né? Então, a gente tem que planejar a nossa vida aqui, a gente tem que planejar a nossa vida do lado de fora, né? Vou falar uma outra skill. Quando você está trabalhando no chão de fábrica, você vai entender no chão de fábrica ou no supermercado, por exemplo, ou numa loja. Você vai entender o processo daquela indústria, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma cliente que ela é personal trainer, muitos anos no Brasil, né? Trabalhou muito com isso e também tem uma experiência pequenininha com loja. Aqui, ela ficou apaixonada pela Lululemon, né? E ela adora logística e warehouse e tudo. Ela trabalhou com isso lá atrás também, mas em sistemas. Então, o que ela está fazendo? A estratégia dela? Trabalhar no warehouse da Lululemon ou trabalhar na loja da Lululemon, certo? Então, ela está fazendo um downsizing na carreira para aprender sobre a empresa, porque ela tem transferable skills para trabalhar nesse lugar. Então, num momento de crise, que você está precisando entrar, você precisa do dinheiro, e você não pode esperar para ficar em casa se capacitando, enfim. Você precisa achar, o que eu gosto de dizer, a teoria do E. Né? Eu estou suportando a minha família, suportando a minha sobrevivência, né? Trazendo segurança física e financeira, e ao mesmo tempo eu estou aprendendo, né? Porque toda experiência nossa é um aprendizado. Respondi? Obrigada. Desculpa, Estela. Só complementando, na verdade, eu acho que uma das questões que você levantou e que a Gabriela estava explorando dos skills dos brasileiros, né? Eu acho que o brasileiro ele tem uma atitude muito mais positiva. A gente também tem uma facilidade de lidar com eventos muito maior que a maioria das culturas. Talvez pela nossa questão cultural mesmo, de a gente ser generalista. Eu acho que a Gabriela, de repente, pode estar explorando um pouquinho isso. A gente acaba lidando com eventos de uma forma muito mais rápida e fácil, assim. Isso, né, Gabriela? Isso, exatamente. A gente tem essa habilidade de achar solução em tudo, que é o tal do se vira nos 30, né? Então, a gente consegue achar a solução. Nós temos muita criatividade, né? Então, eu acho que essa é a skill, né? Obrigada, Aline. É bem interessante isso mesmo. O canadense, ele não tem muito essa coisa de vamos mudar o mundo, tá? Ele é step by step. Ele quer fazer mudanças incrementais, né? E o brasileiro não. O brasileiro é assim, não, precisa mudar agora, então vamos lá. Vamos trabalhar, né? E além de ter criatividade, o brasileiro também é muito hard worker, né? A gente trabalha duro, a gente trabalha muito, a gente não se importa, a gente está acostumado com isso, né? Então a gente, digamos assim, não vou dizer que a gente não sofre com isso, mas a tendência é a gente sofrer menos, né? A gente encarar melhor essa situação. Eu estava falando desse grupo, né, dos pais, dos amiguinhos dos meus filhos, né, da escola, eles são todos canadenses, né? E só temos eu e o André de brasileiros, né, de imigrante, enfim, eles são todos canadenses da gema, vamos dizer assim.
E eles, assim, estão inconformados com essas mudanças, né? Eles estão assim, pelo amor de Deus, eu vou surtar, né? Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, né? Assim, então, essa emoção, né? De, bom, tá bom, tem que fazer, entendeu? Eles ficam mais mais intenso para eles, né? Assim, ter que mudar, ter que lidar, o professor não conseguir mandar o negócio direito, entendeu? Né? Então, eles são mais rígidos nesse sentido mesmo, porque eles não estão acostumados com essa, nunca precisaram, culturalmente falando, né? A economia e a política aqui sempre foram muito estáveis, né? Então, essa é uma grande vantagem da gente, né, dos brasileiros, assim, se a gente for comparar, né, de flexibilizar, né, e mentalmente falando, emocionalmente falando, né. Os filhos deles acordam às 8, eles têm tudo, continuam tudo, isso ajuda a disciplina, né, porque eu tô aqui, ó, ralando, né, a gente, né, faz mais party, né, a gente aproveita um pouco mais a vida nesse sentido, eu acho. Gabriela, uma pergunta que eu tenho. Na verdade, a gente sabe, e você mostra muito isso na oficina de diferenças culturais, a questão de ser generalista e individualista, enfim. Você, por mais que ao buscarmos uma recolocação profissional, a gente tenha que buscar e adequar o nosso currículo para que ele seja o mais especialista possível. Você acha que nesse momento de crise a gente pode utilizar todas aquelas skills mais generalistas? Como é que a gente pode estar para se adaptar a esse momento de crise? O que a gente precisa estar fazendo? Que tipo de adaptação a gente pode estar buscando para esse momento? Excelente pergunta. É assim, nós estamos no mercado canadense, né? Então, eu vou falar de uma coisa que eu escutei num webinar de especialistas financeiros, tá? Do CIBC. Bem interessante. A gente está num movimento anti-globalização, em termos de trading, né? Em termos de produção, manufatura, né? A gente está com um boom de conexão global, né, global em termos de serviços online e tudo, mas a gente está nós tivemos 3 pontos de antiglobalização. O primeiro foi a questão da imigração dos Estados Unidos, fazendo muro e tal, né? Essa coisa de imigra, não imigra, e refugiados, aceita, não aceita refugiados. A segunda agora me fugiu, oh meu Deus. A primeira foi a imigração. A segunda foi as tarifas, né? Essa questão dessa guerra entre Estados Unidos e China. E a terceira é o Covid, tá? Então, o que está acontecendo hoje? É muito provável que tenda a acontecer voltar a ser uma economia local mais forte ainda, tá? Para a gente produzir as coisas no próprio país, principalmente na agricultura e tudo mais. Então, sendo economia local, a cultura é a cultura mais ainda local, mais forte, né, da cultura local. Então, a questão de ser especialista, sim, vai ser, entendo, né, porque eu não tenho a bola de cristal aqui, mas eu entendo que vai ser potencializada a questão do especialista, sim, tá? A questão aqui não é não ser especialista ou não, porque a cultura não muda overnight, né? A cultura tá aí e é essa cultura, tá? A questão é quais são as indústrias que a gente vai se colocar. Então, aí é muito importante a gente ficar atualizado nos reports, né, de consultorias, né, McKinsey, Deloitte, World Economic Forum, né, são vários reports da indústria, tá, que a gente tem que se atualizar para ver quais são as tendências das indústrias. As indústrias vão passar por um planejamento de 5 momentos, tá? Se a gente olhar no relatório da McKinsey, né? É o momento do resolve, tá? Resilience, return, reimagination,
Tá? Então, e tem mais um que agora eu não lembro de cabeça, mas eles são 5 momentos onde as empresas vão passar. Então, a gente tem que entender em qual momento vai ser mais importante a gente se encaixar daquela indústria específica como especialista. E aí é bem importante a gente entender o mercado para a gente poder se capacitar nesse momento, né? Com skills que a gente precisa desenvolver. Aproveitar aí que tem bastante coisa free, né, online. Eu, por exemplo, estou inscrita em 5 cursos. Não consegui começar nenhum, mas eu me inscrevi. Principalmente cursos para minha área, que é muito importante, né? Inteligência emocional é um deles, né? Que o pessoal compartilhou no grupo. E essa outra coisa, ficar atualizado nos grupos, tá? Nos grupos do LinkedIn, nos grupos nossos, né? Networking para brasileiros. Eu faço parte de um outro grupo que chama Brains, que é o pessoal de marketing. Façam peer support, tá? A gente tem o Ontario Association of Career Management. Eu estou participando semanalmente de webinars, né? Semanal não, eles agora vai ser bi-weekly, né? Que a gente, como profissional, nós somos competidores, vamos dizer assim, né? Então, aqui eu quero trazer o sentido da coopetição, tá? É competição com cooperação. Então, assim, os competidores, eles se juntam para eles criarem ideias, para eles trocarem, fazerem brainstorming, né? Porque desta forma a gente compartilha, né? Temos insights, né? E uns trazem para os outros o que estão fazendo de diferente. Nos grupos também, nos grupos de WhatsApp, o meu marido, ele fez recursos humanos na FIA e ele tem amigos espalhados no mundo. E ele começou o André, ele é vice-presidente de logística na cosmética aqui, né? E o que está acontecendo é que eles estão lidando com a crise, né? O que a gente faz, né? Eles estão no momento resolve do planejamento das empresas, né? Depois eu posso passar para a Estela esse link da McKinsey, bem importante. E aí, 5 minutos a gente tem, meninas. E aí, só completando isso, é importante vocês conversarem com as pessoas, né? Porque aí vocês podem contribuir e aprender também. O que mais, gente? Vamos perguntar vamos abrir se tem alguém com perguntas para a Gabi. A gente tem 5 minutinhos antes do Zoom derrubar a agenda. Vocês provavelmente estão no mudo. Se alguém quiser falar, tira do mudo, tem um botão aí para vocês. Gabi, a Luciana, tudo bom? Oi, Lu. Você falou que fez essa questão para cursos. Eu queria saber o seguinte: nesse momento agora eu tenho condições de me capacitar. Então, qual curso que você considera assim mais que independente da área seja crucial assim importante para poder estar participando, para capacitação agora assim? 2 principais: LinkedIn. Sim. Como você fazer o desenvolvimento da sua brand, né? Da sua personal brand no LinkedIn. Uhum. Estratégias de job search. Sim. Tá? E treinamento para job interview. Ok. Né? Porque agora é muito importante assim a gente se preparar para as entrevistas, né? Por vídeo. Sim. Eu, por exemplo, quando fui fazer oficina aqui com as meninas na segunda, eu tive um problema que eu não tinha ideia do que estava acontecendo aqui no meu Zoom. Então, a gente fazer, né? Quanto mais treinamento a gente fizer, melhor, né? E assim eu também estou aprendendo, né? Me reinventando. Então, são esses treinamentos básicos, tá? Porque é uma coisa também que eu preciso fazer, eu, por exemplo. Né? Uhum. Eu ainda estou avaliando como é que eu vou fazer nas minhas redes sociais. Né? Dependendo daquilo que eu quero mostrar. Então, você tem que mostrar que você é especialista no LinkedIn. Uhum, sim. Uma etapa antes disso que especialista você quer ser, que aí envolve análise de mercado, análise da sua experiência. Ótimo. Tá, joia. Muito obrigada. Eu quero que você compartilhe. Muitos cursos por aí, então depende um pouco da área também.
Eu gostaria de compartilhar, eu recebi um link, né, de um curso de uma escola lá do Brasil, eu ouvi dizer que é uma das melhores escolas hoje em dia, o curso é sobre inteligência emocional, da Conquer, acho que tu conhece, esse né? mesmo. Esse aí que eu me inscrevi. Legal, legal. E parece que é um curso que normalmente ele tem um valor de 2.000 e poucos reais, eu vou me inscrever, eu recebi o link esses dias, e eu acho que é bacana também, né? Algo que cada vez mais né? Tá sendo exigido da gente ter essa inteligência emocional, inclusive essa crise, achei bem legal que tu comentou nessa terminologia, né, sobre o Covid, falar sobre crise, porque crise realmente é uma coisa que está sempre, né, acontecendo nas nossas vidas em diferentes áreas, mas seria uma dica mais legal, então, que tu tem esse mesmo acesso a esse curso. Eu queria reforçar a participação nos grupos e nas atividades online e free, né, do grupo do Networking para Brasileiros. Então, um outro tema que eu acho que eu considero, eu sou muito fã e considero muito importante, que é justamente as diferenças culturais, tá? O Lionel LaRoche, ele é um expert em diferenças culturais, né, aqui no Canadá, e ele escreveu 3 livros sobre essa metodologia, também fez uma transição de carreira. Ele é meu mentor, né, então eu sou treinada por ele para falar de diferenças culturais, e eu acho que é o momento da gente se aprofundar ainda mais nas diferenças culturais. A empresa dele chama Multicultural Business Solution, e lá, você entrando no YouTube da Multicultural Business Solution, você consegue acessar 19 vídeos, vários vídeos dele. Tá? Então, não é um curso, mas é como se fosse. Gostei do link dele também. Eu costumo brincar que ele é o legal. Isso. guru da comunidade brasileira vindo para o Canadá. Ok, a gente tem 1 minutinho. Alguém mais tem alguma pergunta rápida para a Gabi? Oi, Gabi. Oi. Flávia, Oi, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem. Então, estou aqui nessa quarentena aproveitando, né, para me preparar para as entrevistas, né, terminando o meu college agora essa semana. Então, eu já ia me preparar, mas agora, com filhos em casa, etc., mudança de rotina, a gente tenta se preparar, mas não da forma que a gente gostaria. Mas, enfim, eu estou colocando todos os meus esforços nessa questão. Queria te perguntar o seguinte, já que a gente tem pouco tempo, a pergunta é rápida. Você acha prudente, através do LinkedIn, a gente olhar, né, pesquisar algumas empresas que a gente gostaria de trabalhar, né, é o que a gente normalmente faz, a gente vai, é aquilo que você falou para mim, né, a gente vai atrás da empresa que a gente quer, que a gente acha que tem um perfil, mas a minha pergunta é, algumas empresas têm lá as vagas disponíveis e outras, dependendo do tamanho da empresa, talvez não tem, ou até mesmo porque não tem vaga neste momento também. Você acha prudente eu fazer conexões no LinkedIn com essas empresas, com profissionais da área que eu estou interessada, perguntando, vocês têm alguma ideia de quando